de sprint repetido. Hoje nós iremos abordar sobre esse artigo que foi escrito recentemente, saiu publicado agora em junho, sobre efeitos dos treinamentos pliométricos de sprint repetido no rendimento físico. Publicado na Sports, uma revista muito conhecida agora no nosso meio, tem publicado excelentes artigos, e eu recomendo a leitura, uma revista online, que está disponível aí para vocês poderem acessar e verificar o que tem de novo no esporte. Bom, primeiro, do que se trata, né, a questão? Primeiro é o seguinte, o esporte coletivo apresenta repetição constante de alta intensidade, com curtos períodos de baixa intensidade ou descanso ao longo das partidas. Então, muita alta intensidade, alguns descansos, baixa intensidade durante toda a partida. A capacidade da corrida dos sujeitos, em função disso tudo, diminui durante a partida, por isso que alguns esportes necessitam a troca constante de jogadores, como no caso do basquete, o futebol americano. Os atletas que conseguem resistir à fadiga, eles têm uma vantagem, é uma habilidade importante para os esportes coletivos, porque eles conseguem se manter em alto nível por muito tempo, sem necessidade de serem substituídos. E essa habilidade é chamada de capacidade de sprint repetido, que tem sido muito estudada nos esportes coletivos. Os esportes coletivos também necessitam de treinamento de força e saltos, porque em todo momento, além do que eu falei, dessa capacidade de resistida, de velocidade, ele precisa a todo momento treinar força e saltos, porque o atleta constantemente está saltando. Eles devem estar fazendo atividades explosivas, consecutivas, sprints curtos, mudanças de direção todo o tempo, seguido com saltos máximos, e aí a gente vê em todas as modalidades, handebol, basquete, voleibol, futsal, o atacante. Então, são características das modalidades esportivas coletivas. E qual foi o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo foi determinar o impacto e as diferenças do treinamento pliométrico e treinamento repetido de corrida em linha reta, sobre habilidades motoras, habilidades funcionais e habilidade de corrida repetida. Foi dividido dois grupos de voluntários universitários. O primeiro grupo, ele iria fazer um treinamento de corrida, somente treinamento de corrida durante 6 semanas, treinamento repetido em linha reta 6 semanas, e o outro grupo ia fazer treinamento de saltos durante 6 semanas. Na primeira semana, eles fizeram as avaliações, que eu vou dizer quais foram, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Fizeram as avaliações. Na segunda semana, eles fizeram uma adaptação ao treinamento, e aí, a partir da terceira semana, né, até a 8ª semana, eles fizeram o treinamento. Então, fizeram 6 semanas de treinamento, e depois, na 9ª semana, eles fizeram os testes novamente, repetindo o pós-teste. Quais foram os testes que eles fizeram? Os testes iniciais eram 6 tiros de 25, máxima velocidade, descansando 25 segundos entre cada tiro de 25 metros. Fizeram avaliação do salto contra movimento e avaliação de saltos repetidos, 6 saltos repetidos, a média dos saltos repetidos. Avaliaram também o sprint, o salto contra movimento foram 3 saltos e foi utilizado a média. Nos saltos repetidos foram 6 saltos e também foi utilizada a média dos 6 saltos, certo? Só que o contra-movimento você tem descanso. Você descansa para fazer o próximo salto a cada 2 minutos. O sprint foram 3 tiros, com 2 minutos de intervalo, pegando os parcéis de 5, 10 e 25 metros. Um teste de agilidade de 20 jardas. Eu não encontrei esse teste na literatura, procurei esse teste, não tem esse teste na literatura. Foi o primeiro artigo que é apresentado esse teste, um teste de 20 jardas, com trocas de direção. Foi avaliado também o melhor resultado em linha reta de corrida, o best result. Os resultados médios de linha reta de todos os 6 tiros de corrida. O percentual de queda, que isso é avaliado no Engage também, quanto que ele diminui, né, em relação aos tempos. Então, é 100 menos
o percentual dividido pelo melhor vezes 100. Então, ele tem um percentual de queda. Tá? O lactato, 3 minutos após os 6 tiros, e também a classificação da carga subjetiva em relação ao esforço desses 6 tiros de 25 metros. Também foram feitas avaliações de habilidades funcionais com teste de carga espiroergométrica progressiva em esteira, com captação de O2, verificaram também a velocidade máxima que eles atingiram na esteira, a velocidade máxima que eles atingiram com maior captação de O2, a frequência máxima que eles obtiveram no teste de esteira, a frequência cardíaca máxima durante o teste de sprint de linha reta, que eles também mediram, e a frequência cardíaca 1 minuto após o teste dos 6 de 25 também. 6 tiros de 25 metros. Como que foram os treinamentos? Como que foram divididos os treinamentos? Esse aqui é o treinamento de saltos, que foi feito nas 6 semanas. Observem que é somado, são vários tipos, né, de saltos, bilaterais, com saltos unilateral, saltos com contato, e aqui nós temos as semanas embaixo, e aqui os dias. Então foram 18 sessões, e no total eles somavam o número de saltos de acordo com a sessão. Então, na primeira semana, 120, 130, 135 e assim por diante. Vocês observem que na terceira semana há uma queda, que ele vem 155, 165, 160, e aí depois na terceira semana ele diminui 125, 135, 130. Aí depois aumenta de novo, 180, 185, 185, aí dá uma queda de novo, 125, 135, 135, e aí depois sobe de novo, 150, 170, 180. Esses foram as 6 semanas de treino pliométrico. As 6 semanas do outro grupo que fez treino de sprint, eles faziam 2 vezes 6 de 20 metros no primeiro dia, no segundo dia, mesma coisa, no terceiro dia, mesma coisa na primeira semana. Total de sprint, 36 sprints, 240 metros. Na segunda semana, aumentou um pouquinho o número de sprints, aumentou a distância. Na terceira semana, igual ao anterior, deu uma queda, né? Na quarta semana, teve um aumento novamente, 1.400 metros, 72 sprints. Na quinta semana, teve uma queda igual ao anterior, teve uma pequena queda. E na sexta semana, novamente, um aumento. Tá? Agora, por que eles utilizaram esse tipo de progressão? Eles não falam no artigo, ok? Quais foram os resultados que eles encontraram? Quando eles compararam o grupo pliométrico com o grupo de resistência, né? Perdão, quando você compara, primeiro quando ele comparou o pliométrico com o grupo de resistência, em nenhuma das variáveis eles encontraram diferença, com exceção do salto Counter Movement Jump Test. Eles só encontraram nessa variável aqui. Quando eles observaram, por exemplo, assim, quem treinou pliométrico teve vantagem com quem treinou resistência? Para os testes, não. Para os sprints, não. Para agilidade, também não. Melhor tempo, percentual de queda, lactato, percepção de esforço. Então, é importante observar, por exemplo, na primeira semana, ele teve média de 39, né? Na nona semana, ele teve média de 43 centímetros. Teoricamente, ele melhorou, só que não foi significativo, certo? Isso aí não foi considerado significativo. E nenhuma das variáveis. A única variável que tem a diferença é quando você compara o grupo do biométrico com o grupo de resistência para os saltos. Mas, aparentemente, você observa uma tendência de melhora. Uma tendência de melhora, apesar de menor. Uma tendência de melhora, porém menor. No sprint, não teve diferença. Nesse aqui, inclusive, queda. Né? 10 metros, mesma coisa. 25 metros, mesma coisa aqui, quem treinou sprint teve aparentemente uma melhora. Então, você não consegue encontrar isso. Quando ele
avaliou as questões do VO2, também, e isso já era óbvio de ser observado, não tem melhora na capacidade aeróbica, porque são atletas treinados. Apesar de não serem atletas de alto rendimento, não existe melhora do VO2 durante a temporada. Tá? Nem velocidade máxima, nem velocidade máxima para o VO2, nem frequência máxima, nem pico da frequência máxima, nem frequência máxima após lá um minuto após o exercício de sprint, esse aqui é após o sprint. Então, não houve também melhoras no rendimento das variáveis quando analisou as capacidades aeróbias e a frequência cardíaca. Em nenhum grupo e em nenhuma variável. O que eles concluíram? E observaram que não houve diferença estatisticamente significativa na maioria das variáveis na área de habilidades motoras. Apenas encontraram diferença significativa do salto no contramovimento no grupo de treinamento pliométrico, uma melhoria de 8,65, enquanto nas demais variáveis houve certa tendência de melhora.